Mateus chegou a Vera Cruz do Norte numa quinta-feira de outubro, quando o céu tinha aquela cor de chumbo velho que precede as tempestades sem as anunciar direito. Era uma cidade pequena, o tipo que não aparece nos mapas digitais, apenas nos impressos e mesmo assim com a grafia errada. 700 e poucas almas, segundo o letreiro desbotado na entrada. Uma padaria, um posto de gasolina, uma farmácia com a vitrine coberta de moscas mortas. Mateus era jornalista, ou tinha sido, antes do jornal fechar, antes do divórcio, antes de tudo aquilo desmoronar de um jeito que só parece dramático quando você conta para alguém de fora. Agora ele escrevia para um blog de mistérios brasileiros não documentados, que tinha 42 assinantes e pagava o suficiente para não morrer de fome. O suficiente também para vir até aqui. A dica tinha chegado por mensagem anônima 3 semanas atrás. Vera Cruz do Norte, a cidade onde o som parou. Venha antes que eles fechem as estradas. Ele deveria ter ignorado. A dona da única pousada da cidade era uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco preso num coque frouxo, óculos de armação rosa que claramente eram do começo dos anos 90. Ela se chamava Dona Perpétua. Quando Mateus chegou carregando a mochila e o gravador portátil, ela o olhou por um longo tempo antes de abrir a porta de tela. "Você é de fora?", ela disse. Não era pergunta. "Sou. Estou fazendo uma reportagem sobre... Sei o que você quer." Ela se virou e caminhou para dentro, deixando a porta de tela bater. "Você tem dinheiro para 4 noites. Quarto 2, no corredor. Não acende luz depois das 10. Mateus ficou parado por um segundo. "Por causa da conta de energia?" Dona Perpétua não respondeu. O quarto cheirava a naftalina e a algo mais fundo, mais orgânico, que Mateus não conseguia identificar. Como terra úmida, como folhas em decomposição. Ele abriu a janela e o cheiro ficou mais forte, não menos. Ele colocou o gravador na mesa, abriu o caderno e olhou para o teto por uns 20 minutos, tentando lembrar por que tinha achado que isso era uma boa ideia. Na manhã seguinte, Mateus saiu para caminhar. A cidade era mais estranha à luz do dia do que tinha parecido à noite. As pessoas existiam. Você via movimento atrás das janelas, uma mulher pendurando roupa no varal, um velho sentado numa cadeira de plástico na calçada, mas era tudo muito quieto. Não o silêncio de uma cidade pequena adormecida, era outra coisa. Mateus parou no meio da rua principal e prestou atenção. Nenhum cachorro latindo, nenhum pássaro. O vento movia as árvores, mas as folhas não faziam som. Ou faziam e ele estava ficando louco, ou havia algo fundamentalmente errado com o ar daquela cidade que filtrava o som antes que ele chegasse nos ouvidos. Ele ligou o gravador e ficou ali parado por 2 minutos. Depois voltou para a pousada e reproduziu o áudio. Silêncio absoluto. Nenhum ruído ambiente que qualquer gravador capta, aquele ris branco que existe em qualquer ambiente fechado ou aberto. Nada. Mateus ficou olhando para o gravador por um tempo muito longo. Defeito no equipamento, ele pensou. Tem que ser defeito no equipamento. O velho da cadeira de plástico se chamava Seu Arnaldo. Mateus o encontrou no mesmo lugar à tarde, tomando café numa xícara sem alça, e foi direto. "Com licença, posso sentar?" O velho apontou para o chão. Mateus sentou no degrau da calçada. "Você veio por causa da praga", Seu Arnaldo disse. A voz dele saía fina, como se ele estivesse sempre com cuidado, escolhendo a quantidade exata de ar para cada sílaba. "Ouvi falar de coisas estranhas acontecendo aqui." "Estranhas?" O velho repetiu a palavra como se estivesse provando o sabor. "Minha neta gritou quando caiu da bicicleta. Quebrou o pulso, caiu no chão e gritou, e eu vi a boca dela aberta, vi o pescoço dela tenso com o esforço." Ele parou. Tomou um gole de café. "Não escutei nada. Fui até ela e perguntei se estava bem, e ela estava com a mão dobrada no ângulo errado, e lágrimas descendo, e ela abria a boca e eu não escutava nada." Mateus sentiu um frio na nuca. "Ela está bem?"
Está no hospital da cidade vizinha. Pedimos para ela não voltar. O velho colocou a xícara no joelho. O médico de lá disse que ela estava com choque do acidente, que ela tinha gritado muito, que os pulmões dela estavam contraídos. Ela tinha gritado. O som simplesmente não foi a lugar nenhum. Quanto tempo isso está acontecendo? Seu Arnaldo olhou para a rua. 14 meses. Mateus anotou. Sua mão estava levemente tremendo. Aconteceu alguma coisa antes de começar? Algum evento? Aconteceu a morte do Geraldo Brum. Pausa. Quem é Geraldo Brum? O velho girou a xícara vazia devagar. Era o homem mais velho da cidade. 93 anos. Viveu a vida toda aqui. Nunca saiu, nem quando todos os outros saíram. Ele fez uma pausa. Ele ficou doente no inverno passado. Ficou na cama por 3 semanas. E quando ele morreu, a cidade ficou quieta. Ele tinha alguma relação com isso? Com o silêncio? Meu pai dizia que o Geraldo sabia coisas de antes. O velho se levantou com esforço, pegou a cadeira e a xícara. Há uma casa dele no fim da rua do cemitério. Ainda está como ele deixou. A sobrinha não teve coragem de entrar para esvaziar. Ele olhou para Mateus uma vez, direto nos olhos. Não vá à noite. E entrou. Mateus foi à noite. Claro que foi. A casa de Geraldo Brum ficava no final de uma rua de terra que terminava abruptamente numa cerca de arame farpado, como se a cidade tivesse desistido de crescer naquela direção e ninguém tivesse se dado ao trabalho de tirar a última rua do mapa. A casa era pequena, de tijolos à vista, com uma janela na frente e uma porta de madeira escura. Havia uma figueira enorme no quintal que projetava sombras que se mexiam mesmo sem vento. Mateus tinha uma lanterna, o gravador e o caderno. Não tinha uma arma, um amuleto ou qualquer tipo de bom senso. A porta não estava trancada, só encostada. Quando ele a empurrou, ela cedeu com um movimento lento, pesado, como se o ar do lado de dentro fosse mais denso e estivesse resistindo à entrada de ar externo. O cheiro o atingiu primeiro. Não era o cheiro de casa fechada, de mofo ou roupas velhas. Era o cheiro que ele tinha sentido no quarto da pousada, aquele cheiro de terra e folhas podres, mas concentrado, multiplicado. Como se o chão debaixo da casa fosse pura decomposição. Mateus acendeu a lanterna. A sala era simples. Uma mesa, 2 cadeiras, uma estante com livros de aparência muito antiga, uma santa no canto com a tinta descascada no rosto, o que dava a ela uma expressão de carne exposta. No chão, círculos traçados com algo escuro, carvão talvez, ou outra coisa, que se irradiavam do centro da sala como ondas em água parada. No centro dos círculos havia uma cadeira. Na cadeira havia uma corda. Mateus se aproximou. A corda tinha um nó feito com cuidado, um nó que alguém tinha praticado por anos até acertar a tensão exata. Mas não era um nó de forca, era outro tipo de nó. O tipo que serve para prender algo que você não quer que se mova. Havia marcas no chão ao redor da corda. Sulcos profundos, como se algo tivesse arrastado as pernas da cadeira repetidamente para o lado. Mateus tirou uma foto. A câmera do celular travou. Ele tentou de novo. Travou de novo. Reiniciou o celular, tentou uma terceira vez. A foto salvou, mas quando ele foi abrir a galeria para verificar, a imagem era toda preta. Não escuridão de exposição, não desfoque. Preto absoluto. O tipo de preto que você vê quando fecha os olhos muito forte e pressiona os dedos contra as pálpebras. Interessante, ele murmurou para si mesmo. E ficou levemente alarmado ao perceber que não tinha ouvido a própria voz. Ele bateu palma. Nada. Falou em voz alta. Sentiu as cordas vocais vibrando na garganta, sentiu o ar passando pelos lábios. Mas a sala absorvia o som, como se absorvesse luz, como se o som nunca tivesse existido. Mateus respirou fundo. Mantenha a cabeça fria. Observe. Anote. Ele se aproximou da estante.
Os livros eram velhos, de lombada desgastada, sem título visível. Tirou um da prateleira. Dentro, a letra cursiva de alguém que tinha claramente aprendido a escrever muito antes dos anos 80. Não era português, ou era português, mas de um período tão antigo que parecia outra língua. Ele reconheceu algumas palavras: ruído, propagação, carne, fronteira. Na última página do livro, havia uma anotação mais recente, a mesma letra, mais trêmula de velhice. O silêncio não é ausência. É presença de outra coisa. Quando ele vier, não grite. O grito é o que ele come. O grito é o que ele é. E abaixo, sublinhado 3 vezes com força suficiente para rasgar o papel levemente, já é tarde demais para esta cidade. Mateus fechou o livro. Foi quando ouviu, não ouviu, sentiu, em algum lugar entre o ouvido e o crânio, uma vibração. Não era som, era a ausência de som tomando uma forma, como se o silêncio estivesse se organizando ao redor de algo. Ele se virou. A cadeira no centro da sala estava diferente. Não tinha mudado de lugar. A corda estava na mesma posição, mas havia algo sentado nela. Não havia nada sentado nela. Mateus piscou. Havia algo sentado nela que seus olhos recusavam processar, como uma imagem que o cérebro reconhece como ameaça antes de conseguir descrevê-la. A cadeira estava ocupada por uma ausência que tinha formato, que tinha peso, que projetava uma sombra no chão mesmo sem ter corpo para bloquear a luz da lanterna. A sombra se movia. Mateus deu um passo para trás. A sombra inclinou a cabeça. Ele saiu correndo. Ele bateu na porta da pousada por tempo suficiente para acordar Dona Perpétua, que o olhou através da porta de tela com uma expressão que não era surpresa. Você foi à casa do Geraldo. O que é aquilo? O que está acontecendo nessa cidade? Ela abriu a porta. Eles sentaram na cozinha, ela fez café sem perguntar se ele queria. Minha mãe dizia que a praga tem nome. Dona Perpétua começou, empurrando a xícara pela mesa. Que ela existia antes de qualquer coisa que a gente pudesse chamar de história. Que ela fica presa em lugares, como óleo em pano, e que certas pessoas sabem como contê-la. Geraldo Brum. Geraldo Brum. Ele sabia o que era. Sabia como manter ela quieta. Ela olhou para as próprias mãos. Quando ele ficou velho demais, quando ficou doente, ele tentou passar o conhecimento para frente, mas ninguém quis. Nessa cidade, Mateus, você aprende a não querer saber de certas coisas se quiser dormir à noite. E então ele morreu. E então ele morreu. E o que ele mantinha preso ficou solto. Mateus colocou as mãos na mesa. O que exatamente ele mantinha preso? Dona Perpétua tomou um gole de café. Geraldo chamava de a coisa que come vibração. Ela disse isso de um jeito plano, sem enfeite, como quem diz gripe ou chuva. É uma entidade muito antiga. Ela se alimenta de som, de vibração no ar. Não do som em si, mas do que o som representa. Presença, vida, comunicação. Ela absorve isso, aspira. E quando ela está com fome, ela fica maior. Maior como? Maior como a cidade inteira já não consegue mais propagar som. A mulher colocou a xícara. Ela cresceu, Mateus. O Geraldo a mantinha pequena, contida naquela casa. Agora ela é grande o suficiente para cobrir cada rua, cada quintal, cada centímetro de ar desta cidade. Mateus pensou no gravador sem áudio, nas palmas sem som, na voz que ele não ouviu na casa. Por que vocês não saem? Alguns saíram no começo. Ela fechou os olhos por um momento. Os que ficaram, ficaram por escolha. Essa é nossa cidade. Ou ela abriu os olhos. Alguns ficaram sem perceber o que estava acontecendo até tarde demais. Tarde demais como? Silêncio. Dona Perpétua. Quando ela cresce o suficiente, a mulher disse,
devagar. Ela começa a se alimentar de outras coisas além do som do ambiente. Ela começa a se alimentar do som que está dentro das pessoas. Mateus ficou muito quieto. Que tipo de som? O batimento do coração. A voz dela era completamente plana agora, como quem lê uma lista de compras. A circulação do sangue, o ar passando pelos pulmões, o som dos órgãos trabalhando. Tudo isso é vibração, Mateus. Tudo isso é som. E quando ela está faminta o suficiente, ela parou, escolheu as palavras com cuidado. Ela come esses sons também, de dentro para fora. O silêncio da cozinha ficou de repente muito mais pesado. As pessoas morrem? Devagar, ela disse. Os ossos são o último a fazer som. Quando eles começam, já é tarde. Mateus se levantou bruscamente. Preciso ir embora, agora, esta madrugada. Seu carro está na garagem. Ela não se moveu. Você pode tentar? Tentar? Ela finalmente o olhou. Você foi à casa, Mateus. Você ficou no centro dos círculos. Você a viu. Pausa longa. Quando ela te vê, ela aprende o seu som específico. O som que é você. Dona Perpétua colocou as mãos na mesa. É como ser marcado. O carro ligou. Mateus saiu pela estrada às 2 da manhã. Os faróis cortando a escuridão. A mão direita apertando o volante com força suficiente para deixar marcas. Ele colocou música no celular, conectada ao rádio do carro. Colocou no volume máximo. Silêncio. O medidor de volume marcava 100%. A barra de reprodução da música avançava normalmente. A letra da música aparecia na tela, cada palavra sincronizada com o que deveria ser som. Não havia som. Mateus respirou fundo. Estava bem. O carro funcionava. A estrada estava à frente. Só precisava dirigir. 5 quilômetros de Veracruz do Norte, ele percebeu que não conseguia ouvir o motor. 10 quilômetros, o pneu traseiro esquerdo furou. Ele sentiu o carro puxar. Viu o indicador acender no painel, mas não ouviu o estouro. Não ouviu o ruído do pneu liso no asfalto. Ele parou. Saiu do carro. Ficou na beira da estrada às 2 da manhã em completo silêncio, com o frio da madrugada no rosto. E então ele sentiu, dentro do peito, uma vibração diferente. Não era o coração batendo, era o coração sendo ouvido. Como se algo tivesse colocado a orelha contra o lado de dentro do seu externo e estivesse prestando atenção muito, muito atentamente ao som que cada válvula fazia ao abrir e fechar. Mateus colocou a mão no peito. Não, ele disse sem ouvir a própria voz. Do lado da estrada havia uma faixa de capim alto e escuridão densa. E dentro da escuridão havia algo que não tinha forma, mas tinha presença. Algo que inclinava o que deveria ser uma cabeça em sua direção, com a paciência de coisa que não precisa se apressar. Mateus entrou no carro. Dirigiu com o pneu furado. Dirigiu com o carro chacoalhando violentamente, com a roda de metal raspando o asfalto, faíscas que voavam no espelho retrovisor, faíscas que ele viu, mas não ouviu. Ele dirigiu por 40 minutos assim, até os ossos do carro começarem a ceder. O médico do hospital de Campinas Velha, a cidade mais próxima, 50 quilômetros de distância, disse que Mateus estava em choque. Disse que o teste auditivo mostrava perda severa de audição bilateral, provavelmente causada por trauma. Disse que precisava de repouso. "O senhor consegue me ouvir?" O médico perguntou, com voz alta e articulada, o tipo de dicção que as pessoas usam com idosos ou estrangeiros. "Consigo", Mateus disse. E era verdade. Aqui, neste hospital branco e iluminado, a 50 quilômetros de Veracruz do Norte, ele conseguia ouvir a voz do médico, o barulho do corredor, o bip de um monitor cardíaco em algum quarto próximo. Ele ficou 2 dias no hospital. No segundo dia, quando foi liberado, o médico entrou com um papel. "Seus exames voltaram. Tem uma coisa, não sei como explicar. Nos exames de imagem do tórax", o médico colocou o raio-x na mesa.
Existe uma opacidade aqui, perto do coração. Não é tumor, não parece nada orgânico. É como se houvesse um vazio, um espaço onde não deveria ter vazio. Mateus olhou para o raio-x. No lugar onde deveria ter o contorno sólido do coração, havia uma área levemente mais escura, pequena, quase imperceptível. "O que é isso?" Mateus perguntou. O médico colocou o papel de volta na pasta. "Não sabemos. Vamos repetir o exame daqui a 30 dias." Mateus voltou para casa de ônibus. Ficou na poltrona de janela olhando para a paisagem passar. Ele estava bem. Estava em casa. Estava seguro. A história toda tinha sido intensa, sim. Assustadora, sim. Mas havia acabado. Ele colocou o fone de ouvido. Colocou uma música. Fechou os olhos. Ouviu a música. Por um momento. E então, bem no meio do refrão, em um único instante, houve um clique tão fino e tão profundo que Mateus inicialmente achou que era o som de uma junta se acomodando, aquele barulho que a coluna faz às vezes sem razão. Mas não era a coluna. Era interno. Era no peito. Exatamente onde o raio-x tinha mostrado o vazio. Mateus tirou o fone de ouvido. Ficou sentado muito quieto. Prestou atenção. No tórax, onde sempre havia o som constante, familiar, invisível do próprio coração, aquele tum-tum que você não nota até o momento em que não está mais lá, havia algo diferente. Havia um som que não era coração. Era mais como uma boca fechada, como uma coisa que aguarda, como uma coisa que ouve. Mateus olhou pela janela do ônibus para o campo passando lá fora, iluminado pelo sol da tarde. Ele abriu a boca para chamar a atenção do passageiro ao lado. Não saiu som. 3 semanas depois, o blog de Mateus publicou um artigo. Vera Cruz do Norte, a cidade do silêncio inexplicável, uma investigação. O artigo era detalhado, bem escrito, com fotos do lugar, entrevistas transcritas com o seu Arnaldo e referências a eventos similares em outras partes do mundo. Era o melhor texto que Mateus tinha escrito em anos. No fim do artigo, numa nota de rodapé quase imperceptível, havia uma linha que a maioria dos 42 assinantes provavelmente não leu com atenção. Nota do autor. Estou com dificuldades auditivas temporárias desde o retorno da viagem. Os médicos dizem que é estresse. Devo ter um novo exame de imagem hoje. Publicarei uma atualização em breve. Essa atualização nunca foi publicada. 6 dias depois da publicação do artigo, o número de assinantes do blog subiu para 118. Alguém tinha compartilhado o texto em alguns fóruns de paranormal. No dia 7, uma das novas assinantes, uma mulher de Recife chamada Adriana, deixou um comentário perguntando se Mateus tinha algum material extra, se ela poderia entrar em contato, se ele aceitava entrevistas. Ela nunca recebeu resposta. No dia 8, Adriana acessou o perfil de Mateus nas redes sociais e encontrou sua última postagem. Uma foto de uma janela de hospital, sem legenda, publicada às 3h27 da manhã. Nos comentários, havia apenas uma resposta, de um perfil sem foto e sem nome de usuário criado naquela mesma madrugada. Ele não vai responder. E abaixo, uma segunda mensagem do mesmo perfil, postada 2 minutos depois. Mas eu respondo. Adriana ficou olhando para a tela por um tempo longo. Então fechou o computador. Foram 2 ou 3 minutos de silêncio no quarto dela antes que ela percebesse que havia algo diferente com o silêncio. Que ele tinha uma textura, um peso. Que o som do tráfego lá fora, que sempre existia naquela janela, tinha sumido de forma suave e gradual, como uma luz que não apaga de repente, mas vai escurecendo devagar, devagar, tão devagar que você só percebe quando já está no escuro. Ela abriu a boca. Não ouviu nada, mas sentiu, lá dentro do tórax,
no lugar onde o coração fica. Um clique. Fino, profundo, paciente. Como uma coisa que finalmente encontrou o que estava procurando. A praga de silêncio não torna as pessoas mudas, torna o ar surdo. Seus gritos não vão se propagar. Você vai morrer ouvindo apenas o som dos seus próprios ossos se partindo em um universo mudo.